Eu deixei ele ter, eu te mando depois. Bom dia, paz do Senhor. Mais uma manhã abençoada aí para nossas vidas. Quero profetizar nesta manhã um domingo abençoado para você, para toda a sua família. Que o Senhor possa estar lhe abençoando tremendamente. Nem que toda sorte de bênção venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Já está conosco a nossa diaconisa Aline dos Campos, esposa do pastor Carlos, nossa irmã Ruth, a paz do Senhor, irmã Ruth, diaconisa Ruth. O pessoal está chegando aos pouquinhos, na escola dominical o pessoal já vem com sono, amém? Mas para não perder tempo, vamos estar orando ao Senhor. O pastor Luiz Carlos está aqui do nosso lado, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esta manhã, agradecendo a Deus por este dia, qual o Senhor nos concedeu, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, nesta manhã, Deus, por mais um dia, Senhor Deus, em Tua presença, por estar de pé, por podermos chegar até aqui. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, Deus, que hoje pôde acordar, hoje está de pé, está em paz, Senhor. Deus, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, que estará assistindo esta live, cada um que entrará para assistir. Pai, tome em Tuas mãos cada uma das famílias, abençoe, livre de todo mal. Pai, esta oração que eu te peço neste dia, nos dê um dia abençoado em Tua presença. Essa oração que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. E estamos aqui esta manhã para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E estamos no livro de Romanos, paramos no capítulo 4, a diaconisa Cecília parou no capítulo 4, o pastor Luiz Carlos dará continuidade ao estudo do livro de Romanos, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. É um livro onde nós precisamos aprender dele, que é uma das cartas paulinas à igreja, e que Deus possa te abençoar tremendamente. Pai do Senhor, pastor Luiz Carlos. Pai do Senhor, meu querido, graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Amém? Como o pastor falou aqui, a gente vai dar prosseguimento ao livro de Romanos a partir do capítulo 5, né? E se preste bastante atenção no que vai ser falado aqui, vai ser muito proveitosa. Eu creio que vai ser muito proveitosa a aula hoje de Romanos. Amém? Você já pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 5. Glória a Deus. A paz do Senhor, Joana Costa, né? Isso aí é mãe do obreiro Rogério. Mãe do obreiro Rogério. Glória a Deus. Abençoe a sua casa também. A pastora mandou aqui já para a diaconisa Aline, diaconisa Ruth. Glória a Deus. Queridos, vamos falar sobre o livro de Romanos. Um livro importantíssimo para a igreja. E a diaconisa Cecília iniciou essa aula na semana passada. Parou no capítulo 4 e a gente vai iniciar a partir do capítulo 5. Vai falar sobre pecado aqui, vai falar sobre graça, falar sobre salvação. Vamos falar sobre pontos, os pilares da igreja hoje. Os pilares da igreja hoje, né? Vamos ler aqui Romanos capítulo 5 e vamos falar um pouquinho sobre essa questão de fé, essa questão de graça, essa graça que não é barata. Deixa eu passar para cá. Essa graça que não é barata, essa graça que não é de graça, essa graça que é cara, que é um preço incalculável. Não há palavras que você possa definir o que é graça.
né? A gente costuma dizer que é um favor imerecido, né? Mas é muito pouco para resumir essa palavra graça, né? E hoje nós vivemos numa graça barata. O que é a graça barata? A graça barata é aquela graça que o crente chega na igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não há arrependimento, não há mudança, né? Isso é um perigo. Essa graça ela tem massacrado a igreja hoje. Essa graça ela tem acabado com um genuíno cristianismo hoje. Uma graça que a pessoa não apresenta mudança nenhuma. Uma graça que a pessoa acha que basta levantar a mão para o céu, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, querido, pelo contrário. Essa graça ela nos impulsiona a fazer algo, né? O Tiago ele vai falar, olha, a graça, a salvação é pela graça mediante a fé. Tiago vai dizer, olha, mostra a tua fé pelas suas obras, né? Então, a nossa obra, ela testifica. Pastor, mas eu preciso fazer obra para me salvar? De maneira nenhuma, mas quem é salvo, ele faz a obra. Quem é salvo tem a obra no seu dia a dia. Então essa graça que você vê na igreja, que o irmão não fala com o outro, o irmão ele não se arrepende. Jesus, quando chegou para aquela mulher adúltera, ele falou, olha, vá e não peque mais. Ele estava dizendo, olha, eu te perdoo, mas muda a sua vida, muda as suas atitudes, muda o seu falar, muda o seu tratar, muda o seu proceder. A graça ela não é barata, a graça ela é cara, ela não é de graça. A diferença é que não foi eu que paguei, outro pagou em meu lugar. Jesus pagou em meu lugar. O apóstolo Paulo ele vem falar, a paz, José, a paz do Senhor, José, a paz do Senhor, Xandinha, a paz do Senhor, Beira Márcia, glória a Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Amém? Então essa graça não é barata, essa graça ela é cara. E essa graça tem se tornado uma desgraça na vida de muita gente que não entende o real significado do que é graça, desse favor que Deus te dá, né? Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. Nós temos que entender a diferença de educar, uma pessoa educada e uma pessoa com educação. Quando a gente fala em escola dominical, quando a gente fala em estudo, em ensino, nós estamos educando a igreja como proceder no caminhar de Cristo. Agora, educação é a arte de você colocar para fora aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado, é a ação daquilo que colocaram dentro de você, que você aprendeu. Hoje temos muito crente educado biblicamente, porém sem educação biblicamente. Parece aquele época dos fariseus, né? Sabe o que tem que fazer, mas não faz. É o que o apóstolo Paulo falou, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E a graça, ela nos impulsiona a fazer, né? A graça, ela nos empurra, como tem um louvor, a graça, ela nos constrange a ser diferente. A graça nos constrange. Então a graça, ela não pode ser essa graça barata, essa graça que é apresentada, que você vem para a igreja e você não precisa mudar. Entenda uma coisa, todo ensino cristão, que vai te ensinar que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, e ele para por aí, esse ensino não é legal. O ensino cristão genuíno, né, ele tem que passar para a igreja que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, que Deus tem a sua graça abundante, mas também Deus pune pecado, Deus abomina o pecado, né? Não podemos usar a graça como desculpa para o pecado. Você vai ver que no capítulo 6 o apóstolo Paulo vai dizer, que diremos pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja abundante? Ele está dizendo, olha, eu vou pecar à vontade então, para que a graça seja abundante. Ele falou, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A graça de Deus, ela nos faz afastar do pecado.
E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, como foi dito pela diaconisa Cecília aqui: a paz do Senhor Salzinha, a paz do Senhor Midiane, a paz do Senhor diaconisa Tati Brito, a paz do Senhor Alcilene, beijo, Raquel, tio te ama. Missionária Marta, mora no meu coração, Deus te abençoe, você e a sua casa. Deixa eu ver mais alguém aqui que chegou, que eu não falei, né? Então a graça, querida, não é essa coisa barata que é vendida por aí, que é passada por aí, né? Que você não precisa fazer mais nada, a tua salvação está garantida. Isso é mentira de Satanás, isso é mentira. Porque o crente de verdade, querido, quando ele absorve essa graça, ele entende essa graça, as suas obras são diferentes, o seu falar é diferente, o seu andar é diferente, o seu vestir é diferente, não porque alguém o obrigou, mas porque ele é internamente constrangido a mudar, né? E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui, né, que a diaconisa Cecília falou, como que estava a igreja de Roma, como que estava a igreja, né, o principal centro, né, bélico daquele momento, né, o homossexualismo tomando conta, né, tomando conta daquele lugar, e como hoje também há o homossexualismo espalhado para tudo quanto é canto, querido. E eu posso até usar uma palavra do saudoso, quem for mais velhinha, a missionária Marta conhece. A mais velhinha, igual a minha, assim, eu vou fazer 40, a missionária tem 41, missionária Marta, né? Pai do Senhor, missionária Eva, missionária Marta tem 41, eu vou fazer 40 agora, ela conhece. O saudoso doutor Enéas dizia o seguinte: olha, o homossexual é uma classe que tem que ser respeitada, mas não tem que ser aplaudida. Não é verdade? Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Deus não obriga ninguém a fazer nada, Ele deu os parâmetros, né? Nós temos a Bíblia é uma bússola, é um parâmetro a ser seguido, mas Deus nunca obrigou você a fazer nada. Deus nunca obrigou você a mudar. A mudança, ela é espontânea. A mudança é de dentro para fora. O pastor não vai te mudar, o teu marido não vai te mudar, o teu filho não vai te mudar, nada que venha externo vai te mudar. O que vai mudar você é a graça que está dentro de você. Então você vai expor, né? A graça, né, vai ser manifestada através de você. É algo que já está dentro de você, não é algo que vem de fora, é algo que está dentro. Então, o saudoso doutor Enéas falava isso, né? E eu estava vendo uma pregação dizendo: olha, a igreja aceita todos, aceita o homossexual, aceita o espírita, aceita o mormon, aceita o kardecista, aceita o wicca, aceita tudo. A igreja aceita todos, todos são bem-vindos na igreja. A igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. Há uma grande diferença. Pode vir quem quiser, a porta da igreja, né? Nesse momento não, mas no dia a dia a porta da igreja está aberta para todos, está aberta para o homossexual, está aberta para espírita, está aberta para kardecista, está aberta para todo mundo. Está ruim mesmo? O meu tinha parado. Faltou luz aqui não? Não, faltou luz não. A igreja está aberta para todo mundo. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Quando eu falo que não aceita tudo, é práticas. A prática não é aceita, as pessoas são aceitas, é diferente, né? Há uma grande coisa em relação a isso, que fala que o crente odeia o homossexual, crente odeia a mãe de santo, crente não odeia ninguém, né? Eu vou voltar aqui no saudoso doutor Enéas, ele dizia: olha, nós não temos preconceito, nós temos um conceito pré-estabelecido. Afinal de contas, o Brasil é um país democrático de direito, onde cada um tem a sua opinião e tem que expressar. A Constituição, no capítulo 5 da Constituição, diz, querido, que nós somos livres. Então, nós aceitamos todos. A igreja aceita todos, mas nós não aceitamos tudo. Então essa graça mentirosa, essa graça barata que é vendida hoje,
né, como um comércio para atrair pessoas, para me encher a minha boca e falar, olha, a comunidade evangélica Shalom, ela tem 1000 membros. Beleza. Mas qual é o nível dos membros que essa comunidade tem? Qual é o tipo de graça que eles assimilaram para a vida dele? Uma graça que eu peco deliberadamente, na certeza que Deus vai perdoar. Tem pessoas que é assim, eles pecam e eles acham que a graça é uma obrigação de Deus de perdoar pecados. Mas Deus, querido, Ele perdoa os pecados sim, mas quem está debaixo da graça não peca deliberadamente. Você pode ficar muito bem um dia inteiro sem pecar. A pessoa que está embaixo dessa graça, ela peca, mas ela não tem prazer no pecado, né? E quando você erra, você pode ver o crente verdadeiro. O crente verdadeiro O som tá ruim não, né? O som tá bom aí? Todo mundo tá ouvindo direitinho? Tá vendo, ouvindo? Coloca aqui só para mim saber, né? O crente verdadeiro, querido, ele quando peca, não precisa o pastor falar alguma coisa, não precisa as pessoas que estão em volta falar alguma coisa, ele é constrangido internamente. Ele é constrangido internamente. Então, eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente saiu para brincar de paintball. Todo mundo sabe o que é paintball, né? Um é policial, outro é ladrão, um atira de lá, outro atira de cá. E num determinado momento dessa brincadeira, quando você quer ir beber água, quando você quer ir no banheiro, você gritava assim, neutro, ninguém podia fazer nada contigo. Aí você ia lá no banheiro, ia beber água e tal, depois você voltava a brincar, né? No Evangelho não tem esse negócio de neutro não, querido. Não tem esse negócio de meio termo, não existe isso no Evangelho. O Evangelho é, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, não tem meio termo, né? O Deus está aqui, o diabo está aqui, eu estou aqui no centro, não existe isso. Ou você serve a um, ou você serve a outro, ou você faz as obras de Deus, ou você faz a obra do diabo. Isso é uma palavra pesada, mas é um ensinamento que a igreja tem que passar. Eu não posso aqui ficar passando a mão como pastor na sua cabeça, dizendo, irmão, pode continuar fazendo, Deus vai te perdoar. Não, eu tenho que te falar que você tem que mudar. Eu tenho que falar para você que você tem que parar de pecar. Então a graça que o apóstolo Paulo vem falar, essa graça é uma graça cara, caríssima, né? Ela é tão cara que nós não conseguimos descrever ela, né? Tentamos usar a palavra, mas a sua totalidade é a mesma coisa Deus. Você pode ficar falando o dia todo de Deus, você pode ficar falando o dia todo de Cristo, mas você nunca vai chegar na sua totalidade, porque Ele é muito grande, né? Quando aquele louvor fala, ninguém explica Deus, é uma verdade. Você pode falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é príncipe da paz, Pai da eternidade. Você vai usar adjetivos de inúmeras. Você vai ter um acervo para falar sobre Ele, de muita coisa, mas nunca na sua vida você vai chegar na totalidade de quem é Deus, de quem é Cristo, pela sua imensidão. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é escabelo dos teus pés. Deus é muito grande. Então nós nunca vamos chegar nessa totalidade. O apóstolo Paulo, ele vem falando que a graça, ela nos livra dos grilhões do pecado. E quando a palavra grilhão, ela vai ter um sinônimo aqui, sinônimo de prisão, né? Você vai ver que João 8,34, abra lá, 8,34, João 8,34, olha o que Jesus vai falar, João 8,34, a partir do 33, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a prisão que eu estou te dizendo. Responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes vós que seremos livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado aprisiona.
O pecado envolve. Da mesma maneira que a graça tem o poder de envolver, o pecado tem poder também de envolver uma pessoa. Você vê que a Bíblia vai dizer que um abismo ele vai chamar outro abismo. Um pouco de levedo leveda toda a massa. Então é essa luta, é essa guerra que a cada dia nós travamos. Quando nós acordamos, nós travamos uma guerra diária entre você querer fazer o certo e você querer fazer o errado. Essa batalha entre a carne e o espírito que a Bíblia vai dizer. Nós temos essa briga todo dia. E se nós passarmos essa graça barata, essa graça que Deus a todo momento te perdoa, que Deus é bom toda hora, que você pode pecar à vontade, eu vou estar mentindo para você, porque essa graça, na realidade, ela veio para constranger você a fazer o que é certo. Então, um ensino religioso que vai falar para você, olha, pode pecar, não tem problema não, Deus perdoa, esse ensino é errado. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que Deus não perdoa pecado. Ele perdoa, ele só não aceita pecado deliberado. Aonde a pessoa peca na intenção de obter o benefício da graça. A graça não é isso. A graça não é isso. A graça, querida, é você ter pavor do pecado. A graça, ela faz você querer ter distanciamento do pecado. A graça faz isso. Então essa graça que é vendida barata, eu acho melhor você não comprar. Porque a graça é muito cara e não é de graça. E Paulo continua no versículo 3. José botou aqui o José. Para o cristão, o pecado deve ser por acidente, não deliberado. E como todo acidente, devemos fazer de tudo para evitar. Quando não conseguimos, mesmo com todo o cuidado que tivemos, aí que entra a graça de Deus. É exatamente isso, José. É exatamente isso. A graça é um acidente o pecado é um acidente de percurso na vida daquele que tem graça, né? Deus sempre requereu mudança. Você vai ver que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, você pode reparar que em nenhum momento Jesus falou para Zaqueu, devolve todo mundo, devolve o dinheiro a todo mundo. Se você prejudicou alguém, vai lá e fala com essa pessoa. Em nenhum momento você vê a Bíblia falar que Jesus falou isso para Zaqueu. Mas Zaqueu experimentou a graça e partiu de Zaqueu falar, olha, eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu prejudiquei. Então você vai ver que quando você tem um encontro com Jesus, ninguém coloca um revólver na tua cabeça, ninguém coloca uma faca no teu peito para você mudar, não. É você. Você decidiu mudar, porque a graça te fez mudar. Você está entendendo? Então não tem esse negócio de não, irmão, Deus perdoa mesmo. Não tem, querido, se afasta do pecado. Como eu falei, não tem neutro. No Evangelho não tem neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem neutro, né? Não tem um muro que divida, né? A Bíblia vai dizer qual é a comunhão que tem as trevas com a luz. Nenhuma. Porque até mesmo lá no início, Deus vai dizer, olha, e fez separação o Senhor entre trevas e luz. Fez separação entre trevas e luz. Chamou a luz dia e a treva noite. Jesus falou, olha, quem anda de dia não tropeça o seu pé em pedra. E aí? Mas quem anda nas trevas, sim. Olha como é que é importante você buscar referências bíblicas do que Deus está querendo dizer sobre essa graça. Você anda na luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Chamou dia, né? A luz de dia e as trevas de noite. Então você anda na luz, querido. Se você andar na luz, você não pode tropeçar o teu pé em pedra. Vai entrar no que o José falou aqui. Caso você tropece o seu pé numa pedra, é por acidente. Ninguém anda na rua falando assim, eu vou tropeçar. Ninguém faz. Ninguém anda na rua querendo cair. Se cai, tropeça, entra no que o José falou, é um acidente. Deus vai lá, te levanta, te perdoa. Agora se você andar na rua assim,
eu vou tropeçar, eu vou cair. Vai entrar o que Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Você está tentando a Deus. Então medite nisso, que a graça, ela te proporciona mudar. A graça te proporciona ser uma nova criatura, né? O apóstolo vai dizer, olha, se eu não me engano, em Corinto: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu ouvia música mundana, agora eu não ouço mais. Se eu estava em prostituição, agora eu não estou mais. Se eu ficava bebendo cachaça no bar, na esquina, na sexta-feira, agora eu não fico mais. É a nova criatura, né? É o morrer e nascer de novo. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem pessoas que em vez de ser batizado, apenas vai dar um mergulho na piscina, e você mergulha e volta e continua sendo a mesma criatura. Isso é errado. Isso não é o que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina que nós somos nova criatura, né? Nova criatura, e agora não moldado pelo mundo, porque o mundo, ele não pode trazer um parâmetro de vida. O mundo não tem parâmetro de vida para você. O parâmetro que nós temos, a bússola que nós temos é a Bíblia. Toda vez que saímos da Bíblia e vivemos num parâmetro estabelecido pelo mundo, vamos pecar. Mas se o nosso parâmetro estabelecido, a nossa diretriz, a nossa bússola é a Bíblia, que ele tem grande chance de você estar no caminho certo. Grande chance. O problema é que hoje a mídia, né? A mídia ela transformou os nossos jovens, transformou a nossa geração em robô. Hoje é legal o cara fumar uma maconha, é legal o cara parar no bar e beber, é muito legal o cara, 2 mulheres se beijar, 2 homens se beijar. Hoje a mídia transformou isso em algo atrativo. Mas Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, porque o mundo mudou. Jesus não vai mudar para encaixar você no seu pecado. E é por isso que vemos muitas igrejas aí, querido, inchadas, que aceita tudo, aceita todas as práticas, grupo de louvor de homossexual, isso e aquilo, e é por isso que vemos igrejas de maneiras tremendas. Mas Deus nunca vai mudar por causa de você, entenda isso. Deus é Deus, vai continuar sendo Deus. A Bíblia diz que ele não tem sombra de variação, ele não varia, né? Entenda uma coisa, Deus, ele não quebra o galho de ninguém. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Quando ele teve que trazer uma palavra firme, ele entrou, trouxe uma palavra firme, os discípulos falaram assim: que palavra dura, quem é que pode ouvir isso? Jesus falou: olha, quem quiser pode ir embora também. A palavra é essa, não vou mudar para você ficar. E a Shalom é assim. E outras igrejas também é assim. Não vamos mudar a palavra aqui para te prender aqui na Shalom, não. Não vamos mudar a palavra para massagear o seu ego e você querer ficar na igreja, não. A palavra é essa. Somos contra o pecado, somos contra o erro. O pecado leva para o inferno, querido. E é isso, pronto, é a palavra de Deus. Agora não vamos ficar massageando, sabe? Não podemos falar sobre isso aqui, porque senão a irmã Zequinha, ela vai embora da igreja e pecado, a pessoa fica de cara feia. Querido, o pecado tem que ser confrontado. O pecado tem que ser falado. É muito bom quando você vê uma palavra aqui, logicamente, né, que o culto ele é racional. Jesus falou: olha, nem muito sal, nem pouco sal, na medida certa, né? Senão vai ficar uma situação esquisita e ninguém vai querer. Então, querido, é muito legal quando a gente vê uma palavra de Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar a sua família, e você fica alegre, dá glória a Deus, dá aleluia. Mas essa alegria também tem que partir quando Deus está te exortando a você parar de pecar, né? Então nós que estamos do outro lado ouvindo uma palavra, né, nós queremos ser massageados. Vimos para a igreja, parece que a gente está entrando num consultório psicológico, né? Estamos num psicólogo que queremos que ele fale aquilo que massageie nosso ego, que nos faça bem. Mas você
tem que entender que a Bíblia te confronta, Jesus te confronta, Jesus sempre confrontou, na bondade, na graça, no amor, mas sempre confrontou. Qual a intenção do confronto? Mudança. Qual a intenção dele falar de pecado? Para que você não faça mais. O José está botando aqui, isso é muito sério, é muito sério. A missionária Marta está dizendo aqui que ninguém peca de repente, o pecado ele é alimentado. Você, como eu falei no início, nós temos uma guerra dentro de nós, né? Eu posso muito bem sair daqui, querer pecar, mas se eu alimentar, né? Eu ouvi outro dia dizendo, olha, você alimenta a carne e alimenta o espírito, quem você alimentar mais é aquilo que vai vencer. Se eu alimentar esse pecado pode ser consumado, né? Você olha assim, poxa, o irmão Timóteo, vou usar até um termo bíblico para não usar um nome que possa ter na igreja. O irmão Timóteo se afastou da igreja de repente. Nada. Isso aí já foi, graduativamente, né? Graduativamente. E quando nós, o problema do crente às vezes, é que nós às vezes não percebemos, né, que nós estamos distantes de Deus e achamos que estamos bem. O livro de Apocalipse vai dizer assim, olha, você não é nem frio, nem quente, é morno, e por isso eu vou te vomitar da minha boca, né? Nós ficamos sempre naquele meio termo, né? E isso aí para Deus na Bíblia não cabe, né, querido? Então, entenda a graça de Deus, entenda esse favor que Deus está te fazendo, entenda que ela não te dá carimbo, chancela para você pecar. A graça não é um crachá para você pecar, pelo contrário, ela é algo que vai te constranger a você não querer pecar e se afastar do pecado. A Açãozinha está dizendo que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Você pode pecar todos os dias. Olha, entenda uma coisa, eu falei que Deus não tem sombra de variação. Deus não ama mais a mim do que um cara que está agora, de manhã cedo, tomando cachaça no bar. O amor de Deus, ele é uniforme, ele é constante, ele não muda de pessoa para pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia não achou nem palavra, o escritor, ele não conseguiu encontrar nem palavras para descrever esse amor. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, ele amou todos, só que Deus é justo, ele não nega a sua palavra, né? A justiça de Deus, ela é operante. Apocalipse vai falar da ira do Cordeiro. Então você tem que entender que o fato de Deus te amar não implica corrigir, né? Até porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Você ama o seu filho. Ontem mesmo eu briguei com o Luizinho, o meu filho. O fato de eu brigar com ele não significa que eu não o amo. Pelo contrário, que significa que eu o amo tanto que eu quero que ele mude para melhor. Então Deus ama a todos. Deus ama a todos. Sem grau elevado, né? Não é assim. Deus ama assim. Todos. Não tenho, Deus ama mais o irmão Zequinha porque ele está na igreja. Deus ama o Luiz porque ele é pastor. Então, eu nem da igreja sou, ele não me... Não, Deus ama igual a todo mundo. Deus ama a todos iguais. Só que a justiça de Deus, ela prevalece. Ele é o justo juiz, que vai julgar cada um segundo as suas obras. E ponto. E ponto, querido. Quando chegar naquele dia, não vai ter como você falar assim, poxa, eu vim para a igreja, eu fiz tanta coisa, mas continuou no pecado, né? Continuou fazendo pecado, continuou na igreja e vai falar assim, aparta a voz de mim,
vós que praticais iniquidade. Pronto. Acabou, querido. A igreja não garante salvação para ninguém, não. Você vir na igreja não garante salvação para você, não. Estou dizendo para você não vir para a igreja, não. Até porque a Bíblia vai condenar isso, irmãos que deixam de congregar. Eu estou dizendo que a prática religiosa de vir para a igreja, né, de botar uma roupinha bonita, botar uma Bíblia, isso aí não vai te salvar, não, querido. Isso não vai salvar você, não. O que vai te salvar é a mudança de vida que você teve, essa graça que você recebeu de Deus, e você entende que essa graça te constrange a se aproximar de Deus. Quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você se santifica, você se aproxima de Deus. Deus vai dizer em Isaías, ó, teus pecados faz separação entre você e Deus. Amém? Não estão entendendo? Dá um ok aqui se estão entendendo. Pai do Senhor, diaconisa Carmen, você está entendendo? Dá um okzinho aqui para mim, entendeu? Diaconisa Carmen, Pai do Senhor. Chegou mais alguém? Pastor Josiando, glória a Deus. Pastor Josiando escreveu: Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Entendeu, queridos? Deixa eu só carregar aqui Os irmãos estão entendendo? Coloca o okzinho aqui, vou só carregar o celular que está descarregando aqui. Então, querido, nós temos que entender que nesse processo cristão há uma coisa chamada santificação. A santificação é um processo. Jesus fala, ó, sede santo porque eu sou santo. Deus fala isso. Só que a santificação, ela é um processo. E cada um, esse processo ele pode ser a pequeno, ele pode ser a médio, ou pode ser a longo prazo. Por exemplo, o irmão Zequinha pode estar no bar ali tomando cachaça. De repente ele se encontrou com Deus, e ele na mesma hora largou tudo e veio para Cristo, e não faz mais nada. E vai ter outros irmãos, né, que vai ser um processo de santificação, ele vai ter uma recaída, né, e quando ele menos imaginar, ele conseguiu abandonar. Então a santificação é um processo diário, né, que todo crente ele passa, né, não é regra, né? O crente, por exemplo, hoje eu aceitei Jesus, amanhã eu já larguei tudo. Isso aí não é regra, né? Na maioria das vezes isso aí é exceção da regra. A regra maior eu diria que é a santificação, é um processo que nós passamos. A cada dia que passa, nós buscamos nos aperfeiçoar. O crente de verdade, a cada dia, ele busca a estatura de varão perfeito. Nós buscamos isso, essa estatura de varão perfeito, que não temos que nos envergonhar, né, e nos ser acusado. Imagine só o que aconteceu com Jó. Olha que coisa linda. Não foi o pastor, não foi a mãe de Jó, não foi o pai de Jó, não foi o filho de Jó, não foi a mulher de Jó, não foi ninguém. Foi Deus que deu testemunho de Jó. Imagine só. Ó, viste meu servo Jó? Homem bom, prudente, homem separado. Deus dando testemunho de um homem. Então, querido, esse processo de santificação, ele acontece na vida do crente. Acontece na minha vida, acontece na sua vida, porque bem sabemos que somos nova criatura, mas tem horas que o velho homem, ele parece que ele quer ressurgir, não é? O velho homem parece que ele quer ressuscitar. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que esquecer o meu passado. O meu passado tem que ser esquecido
Quando eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura, eu esqueço o passado todinho e vivo só para frente. Não, lembre-se do seu passado. O seu passado tem que ser lembrado, até porque o teu passado é testemunho para o seu presente. Está entendendo? O seu passado é testemunho para o seu presente. Deus não deleta, né? Deus não deleta o seu passado da sua mente, né? Deus não deleta. Ele te faz uma nova criatura e o teu passado permanece contigo e ele serve como testemunho. Quando você pega o microfone na igreja e fala: irmão, antigamente eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, fazia aquilo, mas Jesus mudou a minha vida e eu estou liberto. Então esse negócio que Deus deleta o passado da tua cabeça, você esqueceu quem você era, agora você é essa nova criatura, o teu passado acabou. Não, o teu passado faz parte da sua vida. O teu passado faz parte do teu testemunho de vida, que você se prostituía e agora não se prostitui mais, né? Que você adulterava, você não adultera mais, que você bebia, você não bebe mais, que você usava cocaína, usava maconha, portava uma arma e agora você não faz mais. O teu passado é o testemunho do teu presente. Quantos entendem isso? O teu passado ele não serve, como Deus fala assim, ó, dos teus pecados, do teu passado pecaminoso, eu não me lembro mais. Ele está dizendo sobre a acusação, né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele não vai deletar na tua mente, não. Eu nem me lembro mais naquela época, nem me lembro mais, eu me lembro daqui para... Não, se lembre sim. Você tem que saber de onde Deus te tirou. Tem que saber do lamaçal que o salmista vai dizer: olha, ele me tirou do lamaçal, do charco do mundo. Tem que se lembrar do teu passado sim, querido, que é o teu passado. Quando você pega o teu passado, eu dei uma palavra aqui, (10 e 14), eu dei uma palavra aqui há uns anos atrás, que o crente, quando aceita Jesus, né, as pessoas, parece que ele vai no salão de beleza, né? Que tem aquele retrato que coloca o antes e o depois, né? O antes é o teu passado, tá aqui. Você sujo, pecaminoso. Aí o teu depois é você bonitinho, né? Arrumadinho. E as pessoas fazem isso com você. A tua família faz isso com você. Teu filho faz isso, teu esposo faz isso, né? Eles olham o teu passado. As pessoas que te conhecem, eles olham o teu passado. E quando eles olham o teu presente, ele quer ver uma pessoa diferente, ele quer ver mudança, né? Ele quer ver um novo comportamento, ele quer ver um novo falar, né? Então o teu passado ele não pode ser ignorado. Outro dia eu liguei a televisão, né? Tinha um pastor lá fazendo que o pessoal usava drogas, né? Entorpecente, sei lá o que ele fazia lá, e ele perguntava depois: você já usou droga? A pessoa dizia: não, nem lembro disso. Querido, Deus não faz isso com uma pessoa. Deus não faz isso com uma pessoa. Deus não vai vai fazer você esquecer do teu passado. Pelo contrário, você vai dizer: não, eu usava assim, usava maconha, eu usava cocaína, eu fazia isso, e agora não faço mais, porque eu conheci Jesus, conheci a verdade, e a verdade me libertou. Isso é testemunho de vida. A igreja vive de testemunho, querido. Vive de palavra e testemunho. Então esquece esse negócio que o teu passado foi deletado. Não, o teu passado, ele está com você. Ele está na tua mente, está no teu coração, e ele é um parâmetro. O teu passado é um parâmetro que mostra que hoje você mudou. Está entendendo, querido? Então não tem esse negócio que Deus deletou o teu passado, você tem que esquecer o teu passado, não. Você tem que lembrar do teu passado a cada dia, entender que você hoje mudou, que você não fazia o que fazia mais. O presbítero João falou que ele está assistindo desde o começo. Manda um abraço para ele. Paz, presbítero João, Deus te abençoe. Vai estar pregando hoje, né? Vai estar pregando hoje. Vai estar pregando hoje à noite, presbítero João. Fala para geral, tá? Vai estar pregando hoje aqui. Quem estava com saudade dele, hoje é dia de matar a saudade. Valeu, pastor.
Então, querido, não tem esse negócio de deletar passado. Ah, eu esqueci. Não, eu esqueci de tudo. Não. Eu me lembro de tudo que eu fiz. Lembro de todos os meus pecados. E hoje ele é um testemunho que Deus mudou a minha vida. Amém? Se você entende isso, dá um aquizinho aqui. Eu estou olhando para cá, para baixo, tem hora, porque o fio é curto, eu estou carregando sem extensão aqui o celular. Então, estou olhando para cá para ver se tem alguém falando alguma coisa. A missionária Marta dizendo que isso é maravilhoso, porque ela lembra todo dia de onde Deus tirou ela. Isso é maravilhoso, isso edifica a nossa fé, isso nos fortalece. Quando a gente olha para o nosso passado, quando eu olho para mim, um cara que não falava em público, um cara que era tímido, um cara que sem perspectiva, que achava que não ia casar, que achava que não ia dar certo, todo complexado, porque vinha de uma família complexada, uma família sem pai, sem uma família estruturada. E eu olho para ele, sair de noite, um dia nem casa tinha para dormir, estava vagando, eu e minha irmã na rua, outro dia eu lembrava disso. Quer dizer, eu olho para o meu passado, eu olho para o presente, é uma coisa maravilhosa. E eu posso sentar contigo e falar, olha, eu era assim, 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 Deus mudou a minha vida. E Deus também pode fazer isso na sua. Isso é ser crente, né? Então, fique com isso aí. Deus não vai deletar da tua mente o teu passado. Amém? Teu passado é a tua vida, faz parte da sua história. Como eu vou encerrar isso. O teu passado é testemunho do teu presente. Guarde isso. O teu passado é testemunho do teu presente. Amém? Glória a Deus. Glória. O apóstolo Paulo continua. Versículo 5 do capítulo 6. Porque plantados junto com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então vamos aqui para o 4. Aqui. Eu pulei o 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados junto com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, Jesus morreu e ressuscitou. Pode ser por aspersão ou por imersão. A maioria por imersão. Então nós, quando falamos que mergulhamos na água, levantamos essa nova criatura, nós estamos, o batismo nada mais é do que mencionar para o mundo, que eu morri, para o mundo, estou vivendo para Deus. Então, a partir dali, dessa morte decretada por mim, eu sou uma nova criatura. E assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou uma nova criatura, nós também somos essa nova criatura. Então, a todo momento nós somos, vamos botar assim, nós somos filmados, nós somos observados. As pessoas querem encontrar em você algo diferente, Você vê quando se você errar em alguma coisa, a pessoa vai dizer, fulano é crente, A primeira coisa que vem é crente, Nós somos julgados por aquilo que nós falamos que somos, Por aquilo que a nossa boca fala, ecoa no mundo. Então nós somos julgados por aquilo que falamos, a todo momento. A todo momento somos julgados. Então, se nós declaramos que morremos para o mundo e vivemos para Cristo, as pessoas querem ver isso. As pessoas querem ver isso. Versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não sirvamos mais o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, a fim que nós não sirvamos mais o pecado. Vai lá em João capítulo 8 que eu falei, que todo aquele que comete pecado serve ao pecado, é escravo do pecado, Tem pessoas escravizadas pelo pecado, Pessoas são escravizadas pela droga, escravizadas pela prostituição, escravizadas pela bebida, Mas quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Essa verdade logicamente é Cristo,
né? Para te libertar de quê? Desses pecados, te libertar da bebida, te libertar da prostituição, te libertar da mentira, né? Jesus é o nosso libertador. Amém? Vamos virar aqui. Versículo 8 do capítulo 6 de Romanos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele vivemos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Entenda uma coisa. Quando a morte não tem domínio sobre você, não é uma morte física. Não é uma morte física. É uma morte espiritual. Porque todo aquele que não aceitou a Jesus, não tem Jesus no seu coração, não tem uma confissão de fé, ele está morto em seus próprios pecados, né? Então o apóstolo está dizendo, olha, que essas pessoas estão mortas, porque a palavra de Deus, né, ela nos vivifica, né? Ela nos traz vida. O homem que não tem relacionamento com Deus, ele está morto nos seus próprios pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele está morto nos seus próprios pecados, né? Então o pecado, ele faz separação. Olha aqui, o pastor fez um cafezinho para mim, maravilha, ó. Está bom, açúcar? Está ótimo, maravilha, glória a Deus. A gente é bem tratado aqui, graças a Deus, né? Então a morte não tem mais domínio sobre você, ou seja, o pecado, ele está dizendo, ó, a separação de você e Deus não tem mais domínio sobre você, né? Aonde você colocar o teu joelho, aonde você na sua vida decidir orar, o céu está aberto para você, Deus está te ouvindo, né? Versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecei em suas concupiscências. O que é concupiscência? É uma palavra esquisita, né? São desejos da carne. Às vezes a pessoa se engana muito. Sabe o que é legal da graça? O legal de você ser crente é que o desejo de pecar às vezes permanece em você, né? O cara que bebia, talvez ele passe, né? Isso não é regra para todos, né? Mas alguns pode olhar, por exemplo, um copo de cerveja, se aqui fosse um copo de cerveja, né? O cara que já bebeu e aceitou a Cristo, ele pode olhar para o copo de cerveja e ter desejo naquele copo de cerveja, desejo de beber de novo, mas, né, como ele já decidiu que morreu, né, para esse pecado, ele consegue vencer esse desejo, né? Então isso não vai ter mais domínio sobre ele. O homem talvez tenha vontade de pecar, porque a carne tende em você pecar, a carne te puxa para o pecado, mas essa luta do espírito vencer a carne, né, que eu creio que acontece contigo, né, isso faz com que você se afaste, né? Esse desejo, essa concupiscência com o apóstolo Paulo, desejo incontrolável que nós temos todos os dias. É por isso que todos os dias você acorda tendo que lutar contra o pecado, né? Lutar. Então nós é porque o diabo ele é sujo, o diabo ele é muito sujo. Por exemplo, o diabo, se sabe que você era viciado em bebida, ele vai arrumar um jeito de tentar colocar a bebida em você. Se o diabo sabia que você tinha um problema com prostituição, ele vai colocar uma mulher bonita no seu trabalho, vai colocar uma mulher bonita na sua faculdade, vai colocar uma mulher bonita aonde você andar, né? Se ele sabe que você era propenso a usar droga, ele vai colocar a droga como um banquete para você, ele vai tentar infiltrar, colocar em você aquilo que te dava fraqueza. É nessa hora que o relacionamento com Deus entra. Quando você fala assim, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Ele vai colocar no banquete. Olha o que ele fez com Jesus.
no deserto. João capítulo... Acho que João ou Lucas capítulo 4. Quem é bom de Bíblia, coloca aqui para mim. Jesus foi... Talvez como o evangelho é sinótico, né? Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos, que tratam a mesma situação. E Jesus foi levado para o deserto. O que Jesus tinha? Fome. O que ele tinha? Sede. O que o diabo apresentou para ele? Comida. O diabo apresentou comida. O que ele queria? Comida, se alimentar. O diabo apresentou o que ele precisava. Né? Jesus falou, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo ele faz isso. Ele fez com Jesus. O que ele não vai fazer com a gente? O que o diabo não vai fazer com a gente? Ele vai colocar coisas, querido. O diabo é outro que não esquece do teu passado. Ele vai pegar o teu passado. O diabo ele vai pegar o teu passado e vai querer trazer esse passado à tona na sua vida todo dia. Teu passado é pecaminoso, teu passado pecaminoso. Mas aí é que você vai resistir a ele. Você vai resistir a ele. Jesus resistiu 3 vezes a ele. A Bíblia diz que ele deixou Jesus por um tempo. Aí é que está a X da questão. Aí é que está a luta. Ele deixou Jesus por um determinado tempo, porque ele iria voltar. O diabo todo dia vai bater na tua porta. O diabo todo dia vai querer te visitar e vai querer te apresentar coisas para que você negue a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que ele anda ao derredor. E a mesma Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam. Eu estava explicando a Yasmin ontem. Eu estava no quarto com a Yasmin ontem, conversando. Aí eu comprei um inhame lá, né? Comprei uma couve para fazer uma vitamina. Até tomei de manhã para aumentar a imunidade. E a Yasmin veio me perguntar o que era imunidade, que ela não sabia o que era imunidade. Aí eu falei para ela assim, olha filha, imunidade é isso. Você está dentro da sua casa, tem 10 policiais na sua porta e 1000 ladrões querendo entrar. Você acha que 1000 ladrões vão entrar na sua casa com 10 policiais na sua porta? Ela, poxa pai, é lógico, é muito ladrão, é ladrão demais. Eu falei, então tá. E se tivesse 1000 policiais na tua porta e 2 ladrões quisessem entrar na sua casa, esses 2 ladrões iriam entrar na sua casa? Ela, não pai, tem muito policial na sua porta. Eu falei, imunidade é isso, filho. Imunidade é a proteção que o seu corpo tem em relação às doenças que querem chegar na sua vida. E nós, na Bíblia, é assim também, querido. Quanto mais relacionamento temos com Deus, a nossa imunidade, ela fica mais forte. O diabo vai tentar entrar, ele vai tentar entrar na tua vida, vai tentar entrar na tua casa, mas cada vez que nós nos alimentamos dessa palavra, cada vez que buscamos a Deus, cada vez que oramos, cada vez que lemos essa palavra, cada vez que temos um relacionamento com Deus, a nossa imunidade espiritual ela aumenta. E o diabo ele não vai conseguir entrar. Eu explicava isso ela ontem. Isso serve para nós também. Quanto mais você deixa de ler a Bíblia, quanto mais você se afasta da igreja, quanto mais você se afasta de ter um relacionamento com Deus, a tua imunidade ela está saindo. E o diabo está achando só espaço para entrar, né? Mas quando você está firmado nessa palavra, você está no Salmo 125, né? Que é, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, está o Senhor em volta do seu povo. Olha que bonito, ó. O Senhor está aqui, ó, em volta do seu povo. E o diabo está tentando, o diabo está tentando, o diabo está tentando, mas o Senhor está em volta do seu povo. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Está entendendo, querido? Está entendendo? Dá um ok aqui para mim. Vamos ver o que colocaram aqui. Mateus capítulo 4. Diane colocou aqui, diácono Elidiane, minha esposa, está em Mateus capítulo 4.
Amém. Né? O pessoal aproveita aqui para um ficar dando paz do Senhor ao outro, que o pessoal não se vê, né? E aí todo mundo está falando que a missionária Marta, né? Paz do Senhor com ela. A missionária Marta é uma pessoa muito especial. Ela chegou há pouco tempo, todo mundo gosta dela, né? Todo mundo gosta dela. Pessoa muito especial. Particularmente eu gosto muito dela. Deixando tua bola. Liga. Então, querido, a imunidade é isso, né? E se você, quanto mais você se alimenta de Deus, mais o diabo ele vai fugir de você, né? Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 15, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, olha a pergunta, olha só, olha a pergunta do Paulo. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, Paulo está dizendo, olha, se você, né, obedece ao pecado, você é servo dele. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina a que fosse entregue, e libertados do pecado foste feitos servo da justiça de Deus. Maravilha, né? Maravilha. Porque nós, querido, o crente ele passa por 5 processos, 5 da parte de Deus. O primeiro é a eleição. Você é um escolhido. Isso você tem que entender. Você é um escolhido de Deus. Romanos capítulo 9, 10, 13. Né? Está dizendo lá, você é um escolhido por Deus. Primeiro, você é justificado por Deus, que é a justificação, que está em Romanos capítulo 4, 25. Né? Deus te declara inocente. Deus te declara inocente. Por quê? Exatamente pela morte de Jesus Cristo. A outra, propiciação. O que é uma propiciação? Eu aceitar algo como parte de um pagamento. Propiciação é Deus aceitar o sacrifício de Jesus. Você vai ver que Isaías vai dizer, ó, todavia se alegrou Deus em fazê-lo enfermá-lo e moê-lo. Porque a grande alegria de Deus é ter relacionamento com o homem. Deus sempre buscou ter relacionamento com o homem. Sempre. De Gênesis a Apocalipse você vai ver Deus buscando relacionamento com o homem. Outra, redenção. Eu preguei sobre redenção. A redenção é o seguinte: você é escravo e eu vou lá e pago um preço e te compro, né? Então a redenção é o preço pago por um escravo. Você era escravo. Eu li lá em João capítulo 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A raça humana ela é escrava do pecado, mas você que aceitou a Jesus, houve essa redenção, foi o preço pago pelo pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer, você foi comprado por bom preço. A outra é a que eu falei antes, a santificação, né? A santificação ela vai te tornar cada vez mais semelhante a Deus, né? Cada vez mais parecido com Deus, né? Às vezes você olha o filho de alguém, né? Você olha a criança, caramba, fez o mesmo. Você vê o Luizinho dormindo, ele dorme igual a mim, igualzinho. A boca aberta, a mãozinha assim, né? Perninha encolhida, né? Eu olho para ele e me vejo. Eu tinha um quadro lá antigo. Se eu olhasse para aquele quadro, olhasse o Luizinho, era eu, né? Então ele é parecido comigo, né? Então essa convivência, né? Tende ou não ele ser parecido comigo.
Então a santificação você convive com Deus e você busca ser mais parecido com Deus, né? Você ter a semelhança, não a semelhança física, mas a semelhança em atos, né? É você passar por uma determinada situação e pensar: o que Jesus faria nesse momento? Né? O que Jesus ensinou por esse momento? Então isso eu vou fazer. É aquele processozinho de santificação. Você vai cada dia mais tentando se parecer com Cristo. É engraçado que a gente vê, né, pregadores querendo ser outro pregador, né? Pessoas imitando outras pessoas. Quer imitar alguém? Imite a Cristo. Seja um imitador de Cristo. Faça tudo aquilo que Cristo fez. É difícil, é lógico que é difícil. Mas tente chegar o mais próximo daquilo que Cristo fez. Aí você vai ser cada dia mais parecido com Ele. Então eleição, justificação, propiciação, redenção, santificação e glorificação, que é o último estágio do crente, né? A qual nós seremos transformados, né? Lá no arrebatamento, né? Aquela coisa toda. Então nós passamos por esses estágios. A glorificação, logicamente, é o último estágio, mas esse processo aqui de eleição, justificação, propiciação, redenção, santificação, vamos passando a um determinado da nossa vida, né? Vamos passando, mas a glorificação é o estágio final com o crente. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cláudio Nunes, a paz do Senhor, Cláudio. Chegou mais alguém aqui? Tirar um pouquinho, carregou um pouquinho. Vamos aqui para o capítulo 7, que vai falar um pouco sobre lei, né? O capítulo 7 vai falar sobre lei. Mas se você abrir no capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos que nele creem. Então o apóstolo Paulo começa assim, ó: não sabeis vós, irmão, capítulo 7, pois que falo aos que sabem a lei. Entenda uma coisa, ó, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e na maioria ele trata sobre lei, sobre graça, né? Ele está tratando essa carta para gentil e para judeu. Muito judeu vai pegar essa carta em Roma. Então ele está falando aqui, ó: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, não vejo Deus, que a lei tem domínio sobre o homem pelo tempo que ele vive. É verdade, enquanto eu estou vivo, né? Eu estou vivo aqui, eu tenho que obedecer a lei. Se eu passar um sinal vermelho ali, eu vou ser multado. Se eu matar alguém, eu vou ser preso. Enquanto eu estou vivo, eu estou sujeito à lei. Mas depois que eu morrer, ninguém vai me cobrar de nada. Eu morri. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, estará livre da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui, tá? Eu não vou nem entrar nessa questão aqui de divórcio, de separação, porque eu vou bater pesado. Então eu vou partir para outros termos, tá? Eu não vou falar nem de separação, de divórcio, não vou falar nada sobre isso, porque eu sou taxativo em relação a isso, e a Bíblia é clara em relação a isso. Só você ler isso aqui, você pode tirar sua própria conclusão, tá? Mas eu não vou nem entrar na parte do divórcio para não chatear você. Mas um dia eu vou entrar, não esquenta não.
Assim, pois, versículo 4, meus irmãos, também vós está mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, a paixão da carne, que são pela lei, operava em nossos membros, para dar fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não a velhice da letra. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, enquanto nós estamos vivos, nós somos sujeitos à lei. Mas depois que você morre, a lei não pode te cobrar. Ele está dizendo: olha, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ressuscitando veio a graça. E nós morremos com ele. Nós morremos com ele. Logo, não estamos debaixo da lei, debaixo da graça. E eu ouvi um pastor dizendo outro dia que o Velho Testamento caducou. O Velho Testamento não caducou. Ele é um parâmetro para muitas coisas que nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, você vai ver que Moisés, ele deu aproximadamente 613 leis no Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, 613 leis. Isaías vai trazer 3, já está resumindo para 3. Jesus, ele já resume: o teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo entendimento. Então, quem faz isso não adultera, não rouba, né, não mata, não faz nada disso. E Paulo foi mais ousado ainda, né? Paulo, na sua ousadia, né, ele veio falar que a fé, ela é suficiente para salvar. Aí você vai dizer assim: olha, mas a fé, quando fala em fé, fala em crer. Jesus falou: olha, aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Então, olha só, Jesus falou: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que ele colocou. E ele fala: olha, quem crê em mim faz as obras que eu faço. Então, a fé é o crer, correto? A fé e crer é praticamente a mesma coisa. Eu creio, eu tenho fé, logo eu tenho fé. Então, quem tem fé, quem crê em Cristo, ele está dizendo: faz as obras que eu faço. O apóstolo Paulo, ousadamente, ele resume isso tudo numa palavra chamada fé. Quem tem fé em Cristo tem a graça. Quem tem a graça deixa a prática pecaminosa. Quem crê em Cristo, quem tem fé em Cristo, não adultera, não mata, não rouba, não mente, não engana. Então a palavra fé, né? A palavra fé, ela não pode ser traduzida só em você crer em algo, né? A fé que Jesus está falando é você crer em algo e crer em determinadas práticas que ele fazia. Ele foi bem claro: quem crê em mim, quem tem fé em mim, faz as obras que eu faço. A fé, ela não é só um combustível para o seu dia a dia, mas ela é um combustível para você fazer coisas novas. É que Jesus está dizendo. Jesus estava falando isso. Então, a fé é muito mais do que você crer em algo. É muito mais você crer que Deus vai salvar a sua casa, que Deus vai salvar a sua família. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai fazer isso. Ora, se você crê em Jesus, tem algo acoplado a esse crer. Está entendendo? Tem algo junto nesse crer. É que nós trazemos fé só naquilo, no invisível, naquilo que nós queremos que Deus faça. Eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Mas a fé em Cristo, ela acarreta inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Quem crê em Cristo, quem tem fé em Cristo não rouba, não adultera, não mata, Aí você vai falar, se você conversar com a pessoa aí: você crê em Deus? Crê em Deus. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. Mas você rouba, você mata. Se você chega talvez na boca de fumo e fala assim: você crê em Deus? Em Deus? Acredita em Deus.
Tem fé em Jesus? Tem fé em Jesus. Tem. Mas é uma fé mentirosa. Uma fé que não proporciona mudança. O mundo está cheio dessa fé mentirosa. Que as pessoas creem em Deus, mas não crê, querido, naquilo que a fé acarreta. Uma mudança. Eu vou voltar em Tiago. Mostra a tua fé pelas suas obras. Olha como que a fé, ela acarreta coisas. Ó, mostra a tua fé pelas suas obras. Que eu mostro as minhas obras pela fé. Olha como a fé, ela chama. Fala, eu creio em Deus. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio na sua obra. Eu creio na salvação. Eu creio na mudança de vida. Esse crer é muita coisa. Então, ó, o apóstolo Paulo resumiu em 2 letrinhas: fé. Fé. E as pessoas às vezes não entendem o que é fé. Acha que fé é só crer em alguma coisa. Eu creio nisso, não creio nisso. Não. A fé é muito mais que isso. O apóstolo, a Bíblia vai dizer em Hebreus que a fé é um firme fundamento. Que fundamento é esse? Fundamento estabelecido por Cristo. A sua palavra é um firme fundamento. Uma fé firme, uma fé inabalável. Você vê que na galeria da fé, quando vai entrar Abraão, vai entrar Raabe, né? Ó, vai entrar Moisés, vai falar, ó, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer. Olha como é que é a fé. Olha o que é a fé. Pela fé ele recusou. Pela fé ele não quis pecar. Pela fé ele não quis receber esse nome de filho da filha de Faraó. Pela fé. Então a fé te traz mudança também, querido. A fé te traz mudança. Fala assim, eu creio, mas não há uma mudança, esse crer é mentiroso. Esse crer é mentiroso. A fé, querido, a fé e o crer não é algo abstrato. Né? Ele tem que se tornar algo concreto quando eu vejo. Por exemplo, você fala para mim, eu tenho muita fé em Cristo, eu creio muito no para mim está abstrato. Mas quando eu olho para você, né, a sua mudança de vida, né, o seu tratar, o seu falar, a pessoa que você é, a pessoa que você passou a ser, deixa de ser abstrato e passa a ser algo concreto. A fé abstrata, ela não existe, a fé é concreta. A fé, ela é visível aos olhos. Né? Porque o apóstolo está dizendo aqui, ó, que a fé, ela produz frutos. Olha o que ele está dizendo, ó. Produz frutos. A fé produz fruto. A fé te impulsiona a ter fruto. Né? Nós vamos dar o fruto do Espírito, né? Bondade, benignidade, mansidão. Né? A fé proporciona isso. Se você fala que tem fé e não tem fruto do Espírito, você não tem fé, você está enganando a ti mesmo. E o pior coisa é quando nós crentes, nós nos enganamos a nós mesmos, achamos, né, que nós temos fé, achamos que nós cremos. O pior de tudo não é as pessoas nos enganar, é nós enganamos a nós mesmos. Vivendo um evangelho medíocre, né? As pessoas usam essa palavra medíocre, né? Usa no termo pejorativo, mas se você ver na íntegra, né, na sua semântica, a palavra medíocre quer dizer média, médio, né? Uma fé média, né? Vamos trazer assim, as pessoas vivem nessa, né? Elas podem viver assim, mas preferem viver assim, porque se ela viver assim, ela vai ter que largar muita coisa. Então nós às vezes, por exemplo, aceitamos a Cristo, mas nós fazemos uma seleção. O ser humano é tão perverso que nós fazemos uma seleção daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu quero largar e daquilo que eu não quero largar. Não, isso aqui, beleza, eu parei de prostituir, eu parei de mentir, eu parei de... Mas isso
isso aqui não tem como, isso aqui eu vou levar para o resto da vida. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não vai. Não pode. Não tem como. Não tem como. A fé, ela é um exercício, né? A fé, né? O crer é como se você fosse uma academia. A fé, ela é exercitada todo dia. Porque todo dia você é aprovado, todo dia você é colocado à prova. Todo dia tem uma fornalha te esperando. Todo dia tem um faraó querendo te jogar na fornalha. Isso é todo dia, quando você acorda. Todo dia. E a fé é isso, a fé é esse exercício, né? E quando eu falava da Yasmin sobre imunidade, sobre, né, a pandemia, não sei o quê, né? A nossa imunidade tem que estar alta, querido. Então, né, proteção, imunidade protege o teu corpo, imunidade protege a sua vida, imunidade protege sobre doença. E você está ali, ó, se alimentando de Deus, você está aumentando a tua imunidade, você está ali, ó, com Deus. Porque Jesus vai contar uma parábola, não sei bem se é uma parábola, ele vai falar o seguinte, olha, quando uma pessoa aceita Jesus, o diabo que está no corpo dele vai sair. Beleza, o diabo foi embora, ele vai passear sobre a terra, passeou, uma hora ele fala assim, sabe qual é? Vou voltar para minha casa, e ele resolve voltar para o corpo. Se ele encontrar esse corpo, né, vivendo uma vida de qualquer jeito, a Bíblia vai dizer que ele vai vir e vai trazer mais 7, e o estágio dele é pior do que o primeiro. Olha como é que é perigoso. Olha como é que as pessoas podem usar essa graça para se afundar mais ainda. A graça virando uma desgraça na vida dela, porque ela acha que aceitou a Jesus já é suficiente e acha que não tem que mudar. Então o diabo sai desse corpo, o pastor vai lá na maior boa intenção, ora, o irmão ora, o diabo foi embora, mas o irmão, aí a pessoa continua fazendo a mesma prática. E o diabo fala, eu vou voltar. Quando ele volta, encontra lá tudo maneirão, bonitinho, ó que maneiro, ó, convida os amigos, aí mais 7, aí vamos lá, e o estágio dela é pior do que o primeiro. Agora, se ele voltar, se o diabo voltar, isso é bíblico, se o diabo voltar, encontrar uma casa guardada, né? Uma casa com atalaia, uma casa com uma sentinela, uma casa guardada, querido, ele vai fugir de você. Ele vai pensar 2 vezes em tentar entrar na sua vida, porque você está guardado por Deus. E ele vai procurar outro. Ele que vai procurar outro. É por isso que o diabo fala, que o apóstolo Paulo fala, ó, o pecado não tem poder sobre vós, né? A Bíblia o diabo só criou uma coisa. Deus é o criador de tudo. O diabo só criou uma. Só uma coisa que a Bíblia dá paternidade a ele: a mentira. Fala, ele é pai da mentira. Só isso. O resto tudo é criação de Deus. Deus não criou o pecado não, querido. Deus não criou o pecado não. O diabo que é o pai da mentira, é o pai do pecado. Então, é você que tem que decidir. A decisão é sempre nossa, de como vamos administrar essa graça. Essa graça, ela é barata? Não é barata, é uma graça que dá liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu posso fazer todas as coisas me ilícitas a fazer. Eu posso muito bem sair daqui e tomar um copo de cerveja ali. Eu posso sair daqui, fumar um cigarro ali, mas não me convém fazer. Somos livres de fazer o que quiser. Mas aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus e as pratica. Isso é Bíblia, querido. Isso é Bíblia. Eu não estou inventando aqui para você algo para falar assim, o pastor Luiz está inventando. Não, a Bíblia está dizendo, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus e as pratica. E se nós não praticamos, é por quê? Eu falei que não há meio termo. Eu falei que não há meio termo, não há muro. Na parte espiritual não há muro. Entenda isso, não há muro. Não tem esse negócio, eu não sou do diabo e nem sou de Deus. Há um muro aqui no meio, eu sou aqui, eu sou neutro. Não existe isso. Ou você é do diabo, ou você é de Deus. Eu quero crer que você é de Deus. O pastor botou aqui, pastor antes, Mateus capítulo 12, 43.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, andando por lugares árduos, buscando repouso, e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa. E voltando a achar desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7. E o estado dele é pior do que o primeiro. Olha como é que é sério isso, crente que brinca com o evangelho. Olha como é que é sério isso, querido. Quando você levanta a tua mão para o céu, aceita Jesus e a pessoa, e você não decide mudar. Você vem, aceita essa graça barata, que se torna uma desgraça na sua vida. Essa graça que te permite fazer tudo. Isso não é graça, não. Então você, é por isso que nós vemos pessoas na igreja, né? E quando eu falo igreja numa amplitude total de igreja de Cristo, né? Que a pessoa está na igreja, está um tempão na igreja, e você olha o irmão que chegou ontem, aceitou a Jesus e aceitou essa graça maravilhosa, ele foi transformado, a vida dele é mudada, e a pessoa tem 10 anos de igreja, ela continua sendo 10 anos fofoqueira, continua sendo 10 anos mentiroso, ela continua na mesma coisa, porque o pecado, querido, o pecado, quando ele se torna uma normalidade, é um perigo. O pecado, quando se torna uma normalidade, é um perigo na vida do crente. Eu vou voltar, um pouco de levedo leveda toda a massa, está lá, um pouquinho de fermento, da massa, o bolo fica desse tamanho. Um abismo vai chamando outro abismo. O cara era cachaceiro, aceitou Jesus. Não. Toma só um copinho aqui de cerveja, um copinho só, né? Uma hora está na cachaça, da 51, tá? Por quê? Um abismo vai chamando outro abismo. É por isso que Deus fala, sede santo, como eu sou santo. O apóstolo Paulo, ele vai tratar o pecado fiamente. Ele vai tratar o pecado, querido, rigorosamente. A graça não dá você carinho para pecar. Entenda isso. Tem pessoas que, acredite se quiser, tem pessoas que pecam já na certeza do perdão de Deus. Eu vou fazer, mas Deus vai me perdoar mesmo. Ele é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus perdoador. Isso aí não cabe no nosso meio, tá? Quem aqui já dei a paz aqui para a maioria, né? Estamos quase encerrando. Livro de Romanos, querido. O livro de Stefano Oliveira, paz do Senhor. O livro de Romanos é muito rico, entendeu? Então é por isso que é difícil você conseguir passar tudo assim. Ele é muito rico. O apóstolo Paulo, ele vai tratar a graça de uma maneira tremenda, uma graça que muitos crentes não conhecem. Muitos crentes não conhecem o que é a graça, né? Pastor, graça é um favor imerecido de Deus. Acaba aí, ponto, encerrou. Beleza. Mas essa graça, ela pode te levar para o inferno, se você não entender o que é essa graça, né? A graça me permite tudo. Não, a graça não te permite tudo, ela te constrange a você não fazer mais aquilo que você fazia, tá? 11 horas, vou ler mais 2 versículos aqui, vou encerrar. Capítulo 7 ainda, versículo 4, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado tomou ocasião pelo mandamento, despertou em mim em toda concupiscência. Estava morto para o pecado, e eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, ninguém sabia o que era pecado, ninguém sabia o que era certo ou errado, até Moisés subir ao Monte Horebe e trazer a lei. Então o pecado, a lei, ela veio pela rebeldia do homem, porque o homem praticava o pecado, né? E Deus trouxe a lei. Na realidade, a lei vai condenar o homem pela prática, ela vai mostrar o que é certo e o que é errado. É como se fosse a nossa carta magna. Todo mundo sabe que carta magna é a nossa Constituição, né?
Nós temos aí a lei, né? Uma lei, são leis municipais, são leis federais, são leis estaduais, né? São leis trabalhistas. Nós temos leis de certo e errado. A lei mosaica, ela vai tratar o que é certo e o que é errado. Como eu falei, Moisés veio com 613 ao todo, no mínimo. Isaías trouxe para 3. Jesus mudou para 2. O apóstolo Paulo botou só a fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a lei é pecado? Não, mas ela me mostra o que é pecado. Ela me mostrou que eu não deveria cobiçar a mulher do próximo, ela me mostrou que eu não deveria matar, ela me mostrou que eu não deveria cobiçar as coisas do próximo, mostrou isso tudo. Mas quando Jesus falou para você assim, ó, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, ele está englobando tudo. Ele englobou tudo. Então a lei era pecado, não, mas ela te mostrava o que era pecado. Ela te dava um parâmetro. É por isso que eu discordo quando o Zequinha vai na televisão e fala que o Velho Testamento caducou. Que o Velho Testamento é lixo, não presta mais para nada. Pelo contrário, o Velho Testamento é um parâmetro bíblico. Um parâmetro bíblico. Né? Ele é tão parâmetro bíblico que o Novo Testamento faz menção dele a todo momento. Né? A todo momento. Né? Então, vamos encerrar aqui, tá? Sobre essa parte de graça. São 11 horas da manhã. A paz do Senhor Isabela Araújo, Janaína Tereza, Sandro, não apareceu para mim o Sandro não. Chegaram agora, né? Só chegaram na hora de encerrar. Nós vamos acabar aqui com essa parte de graça, querido. E eu queria finalizar como eu iniciei. A graça não é barata, a graça é cara. A graça não é de graça, a graça teve um preço. Apenas não foi você que pagou. Foi outro que pagou no teu lugar. Né? Tem pessoas que falavam assim, né, pastor? Antes, quando você comprar uma coisa, você vai dar valor àquilo que você comprou. Verdade. Pessoas falam assim, né? Quando você ganha, você não sabe, por exemplo, se eu pegar assim, e te der um celular novo, né? E você não vai saber o suor que teve para mim, né? Trabalhar o mês todo para comprar um celular e te dar um celular novo. Mas quando você trabalha o mês todo, por exemplo, meu celular que está quebrado, eu quero comprar outro, mas não é o momento de eu comprar, porque eu sei o suor que é para mim trabalhar e comprar meu celular. A graça é mais ou menos isso, né? Ela é dada a você, né, de graça, mas ela não foi de graça. Quem pagou foi Jesus. E talvez não damos valor a essa graça, pastor, porque não fomos nós que pagamos. Não fomos nós que fomos na cruz do Calvário. É por isso que nós entendermos, né? Jesus fala de compaixão, né? De se colocar no lugar do teu próximo. Você se colocar de Jesus naquela cruz do Calvário. Sabe por que o apóstolo Paulo poderia falar de graça? Sabe por que ele poderia falar muito bem de graça? Porque ele tomou chicotada igualzinho Jesus tomou. Igualzinho lá no capítulo 16. Ele sabia o que estava falando, que é pagar um preço. Ele sabia muito bem. Então, às vezes não damos valor à graça porque não pagamos. É de graça. Né? É de graça mesmo? Não. É de graça para você. Mas alguém pagou. Alguém trabalhou para isso. Alguém deu seu sangue para isso. Alguém deu sua vida para isso. Então dá valor. Quando você não dá valor à graça, você não dá valor a Cristo. Porque Cristo é a graça. A Bíblia diz que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Dê valor à graça, porque dando valor à graça, você dá valor a Cristo. Dando valor à graça, você dá valor ao sacrifício feito na cruz do Calvário. Amém? Queria chamar o pastor Montes aqui para encerrar. Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem, querido, vamos estar continuando falando sobre o livro de Romanos. Pode encerrar, Luiz. Amém? O pastor que falou que posso encerrar, eu estava orando. Queria falar duas coisas rápidas. Primeira coisa, eu quero falar sobre alimento. Estamos chegando no final do mês. Hoje é que dia? 17? 17. Estamos para o meio, para o final do mês, né? Duas coisas que a gente tem para falar para você. Primeiro, você que precisa, nos procure.
e você que pode ajudar, nos ajude. Duas vertentes. Por quê? Nosso estoque aqui praticamente findou, né? Interessante, tem 7 kg de sal, 7 kg de açúcar. Tem 7 que tem óleo também, não? Óleo, não sei quanto. Nós temos açúcar, nós temos o número da perfeição aqui, né? 7 quilos de sal, 7 açúcar. Óleo eu não sei quanto tem, mas eu sei que tem sal, açúcar, leite, nós temos, né? Leite, Tem aquele saco de leite. Então nós temos sal, açúcar, leite e óleo. Se você for mais seletivo para trazer, traga feijão, arroz, né, pessoal? Isso. Feijão, arroz, café, Macarrão. essas coisas assim. Então são duas coisas. Primeiro, você que precisa, nos procure. E você que pode ajudar, hoje é culto de Santa Ceia. Antigamente a gente colocava na ceia, né, aqui na frente, pessoas traziam o alimento, né? O rapaz passou aí, deu A gente trazia o alimento na ceia. Hoje é culto de ceia. E não é só por isso que eu estou falando, não. É porque a necessidade nos impõe a falar isso. Então, você que precisa, pode mandar um WhatsApp para mim no particular, ninguém vai ficar sabendo. Pode falar com o pastor Antes, pode falar com a missionária Eva, pode falar com a diaconisa Manu, pode procurar esse grupo todinho aí. Você que precisa, nos procure. E você que pode ajudar, pastor, eu posso ajudar. Querido, traga um alimento, ajude o próximo, tá? Que amanhã pode ser você que está precisando. Primeiro ponto é isso, alimento. Segundo, hoje é culto de Santa Ceia. Como foi falado aqui, prepare uma ceia na sua casa, né? Sirva você a ceia teu marido que não é crente, teu filho, né? Sirva você mesmo, tire foto, mande foto pra gente, né? Foi muito legal da última vez, né, pastor? Quando as pessoas tiraram foto em família, foi muito legal ver a comunhão, né? Que nós temos que aprender a tirar dos momentos difíceis coisas boas, né, pastor? Né? Tirar coisas boas no momento difícil. Então, se tem uma coisa boa nesse momento difícil, é eu ver você ceiar com a tua família em casa. É eu ver o teu marido que nunca nem pisou na igreja, nem botou o pé na igreja, mas ele está contigo lá ouvindo uma live e está ceando com você, né? Prepare uma janta maravilhosa, né? Prepare algo tremendo, né? Um momento ímpar da igreja. Então, hoje é culto de Santa Ceia, o presbítero João que vai pregar. Hoje, a primeira vez que ele vai pregar numa live é hoje, né? Culto de Santa Ceia. Então traga o alimento, você que precisa, nos procure, culto de Santa Ceia, tire foto. E outra coisa importante, importantíssima, o culto tem hora, queridos. 6h30? 6h30. 6h30 às 7h30, 7h40 no máximo. Não entra no meio, no final, só para o pastor ver, não, o Luiz assistiu, o Luiz aqui assistiu, está aqui. Não, vai desde o início. Preparação, reúna a tua família, vai começar, pessoal, né? Vai começar, incentive a sua casa, hoje tem, começa a falar de agora, hoje tem culto de Santa Ceia, deixa para a última hora não, tá? Então, se prepara. Prepara a janta, prepara isso aí, ó. Chama os filhos para sentar à mesa. Vamos ter uma janta especial hoje, que vai ter culto de Santa Ceia, algo especial, né? Maravilhoso. Então, prepara a sua casa, prepara a sua família, né? Eu vou estar aqui, o pastor vai estar aqui, o presbítero João, talvez tenha mais alguém aqui, né? Culto de Santa Ceia. Então é isso. E na próxima domingo a gente volta. Na realidade, na próxima terça-feira, 8 horas. Quinta também, 8 horas. Domingo, na escola dominical. E culto também à noite. Querido, vou frisar. Não perca a hora do culto. Tá? Não perca a hora do culto. 6h30. Eu quero ver aqui hoje a igreja, tá? Presente aqui na hora que começar o culto. Também? Graças a Deus. Vamos orar para encerrar. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco esta manhã, aprendendo um pouco daquilo que Deus tem para nos dar. E eu tenho certeza que esta manhã foi a manhã que abençoou a sua vida, lhe tirou. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí que o pastor Luiz vai responder, ou eu respondo, tá bom? Pode colocar aí que nós vamos responder. A live acabou aqui, mas a gente continua. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, te dê um dia tremendamente abençoado e que você verdadeiramente se prepare para a Santa Ceia com a família logo mais. Compre lá o seu suco de uva, o seu pão,
põe lá na tigelinha, eu vi o pessoal fazendo, né? Ficou legal. Legal. O pessoal teve todo o cuidado de colocar lá o pão na tigelinha. E você é sacerdote do seu lar, sabe? Entenda isso, você é sacerdote do seu lar. Então você vai servir a ceia para sua família, amém? Vamos orar para encerrar. Deus amado, nós queremos te agradecer esta manhã por tudo que o Senhor já fez esta manhã, por tudo que o Senhor vai fazer durante este dia. Pai, que a tua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, nos guarde, Pai, de todo mal, nos guarde deste vírus, ó Deus, que tenha atingido famílias inteiras. Toma, Senhor Deus, a tua igreja em tuas mãos e abençoe em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo Jesus, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor seja com todos, hoje e para todos sempre. Que a igreja diga amém. Deus te abençoe. Amém. Tenha um dia tremendamente abençoado. Amém. 18h30, aguardamos vocês. Amém. Graças a Deus. Te abençoe.